Gabriel manda aqui de novo mais um superchat. Renato, conheci o Bitcoin em 2013 na Deep Web. No começo, ele era usado só no crime? O início do Bitcoin foi mesmo marcado por práticas ilegais? Rapaz, o grande use case do Bitcoin, que inclusive Satoshi foi contra, foi o Wikileaks. Financiar o Wikileaks. Isso foi o crime ou foi combater o crime? Foi combater o crime, como é óbvio. O Bitcoin começou para combater o crime. Até os crimes. Um gajo aí é que tu vês tipo, quando depravada o governo americano. Um gajo australiano a fazer um jornalista fazendo o trabalho dele. Um jornalista a fazer o trabalho dele australiano e foi classificado traidor e pessoa não grata na América, meu. E é perseguido pelo mundo inteiro, perdeu a vida toda e tem que viver aí em consulados pelo mundo fora. Incrível, pá. Outro use case do Bitcoin desde o início foi poupança. É legal o cara querer guardar o suor do trabalho dele? Não. Outro use case do Bitcoin desde o início é remessas. É ilícito o trabalhador em um país que está desbancarizado poder remeter para sua família dinheiro? Inclusive, quem manda dinheiro para o Brasil aqui consegue fazer isso normalmente mais barato, menos burocrático através de Bitcoin do que qualquer outro meio bancário, né? Só que a malta diz isso porque tu tens muito na Deep Web, ainda usa-se muito Bitcoin e pelo menos usava-se muito no início Bitcoin. O euro é usado para comprar drogas? Claro, muito mais do que o Bitcoin. Qual a moeda mais usada para comprar drogas no mundo é o dólar, não é isso? É. Inclusive, várias notas de dólar têm rastro de... Não, a maioria das notas de dólar, né? Depois de 10 anos, a maioria delas depois de 10 anos, você passa o negócio e dá azul, que tinha assim a nota de cobalto, né? Tem negócio de cocaína. Toma de coca. Ó, o Aquila Lusa manda aqui um superchat e diz assim: catolicismo ou a Bíblia chega para chegar a Cristo? Diga aí sua opinião. A Bíblia chega. Claro que vais dizer isto, não é? Claro, e você, Marco, é a Bíblia ou o cristianismo? É a catecismo ou a Bíblia? Eu não sou muito a favor, eu tenho uma péssima experiência do catolicismo. Tão má experiência que eu nunca me aproximei da religião até há pouco tempo. Porque tive uma péssima experiência do catolicismo e da forma como é organizada a catequese. Tu não se aproximou da religião nos últimos tempos, tu se aproximou da Bíblia e de Jesus, né? Sim, fair enough, sim. Mas era isso que eu queria dizer. Assistindo muito a série The Chosen, você falou que ele assistiu a série The Chosen. Não, mas ali não tem nada de evangélico nem de católico, ali o final, Jesus puro, afinal tem coisas que não existia, tipo, não existe registros que um monte de mulher seguia Jesus com tá ali. Não, mas tem coisas ali que é verdade na cabeça do cara. Mas eles avisam no início que vão colocar partes que não fazem parte da Bíblia. Mas os eventos que foram descritos ali, não a forma. Tipo aquelas mulheres e tal, andar com homem, aquilo na época ia ser coisa inaceitável, mas agora a mulher sem casar com o cara, ficar andando com o cara longe da casa do pai e da mãe, que nunca acontecer, não é isso? Nem aqui em Portugal do século XIX, não acontecer, imagina 2000 anos, não é isso? Ele é uma novela em alguns momentos. Eles dão mas os eventos que são descritos ali é muito leal ao Evangelho de Mateus. Sim. Inclusive o Angel, né, que é o pessoal que criou o The Chosen, que financiou e popularizou na mão do Angel, eles também financiaram vários vídeos de Bitcoin antes. Tem vários. Sério? Rapaz, tem um monte de vídeo que eu inclusive uso na apresentação do Angel, né? Que é explicando Bitcoin pra criança, explicando a face moral do Bitcoin. Inclusive tem um livro que é escrito por várias denominações religiosas, católicos, protestantes e tal. Thank God for Bitcoin. Obrigado, Deus, pelo Bitcoin. Que mostra que é a forma mais sagrada de dinheiro já criada, inclusive para os próprios islâmicos, que é halal, não é haram, não é isso? Teve uma concepção sagrada, não é? Teve uma concepção sem pecado. Exatamente. Quantas pessoas na história da humanidade? O Satoshi tem 1 milhão de bitcoins estimados. Dá quanto isso em euro? Sei lá. 100 mil vezes 1 milhão dá quanto? 100? 1 trilhão? 100 bilhões, não é isso? 100 bilhões, 100 bilhões. Ele renunciou a 100 bilhões de euros a não tocar nesse dinheiro em nenhum momento por quase 20 anos. E mais importante do que isso, a maioria das pessoas podem renunciar ao dinheiro, mas não renunciar a honra e glória, não é isso? Nem um aperto de mão. Ele é um cara que poderia ter ganho o Nobel de Economia, não é isso? Nobel da Paz. E renunciou a todo e qualquer reconhecimento e honra, não é isso? Isso também é um segredo. Deixa eu só colocar aqui na tela, Marquinhos, pra malta ver, ó. Tá aí, ó. Thank God for Bitcoin. É esse daqui, né? Quem quiser saber os aspectos morais e religiosos do Bitcoin, tem vários livros, mas esse normalmente é o de entrada. Maneiro, Eu nunca tinha ouvido falar desse. Vários livros. Se você quiser uma coisa inicial, Bitcoin Red Pill, meu livro tem de graça editado no YouTube e no PDF. E ele menciona esse e um montão de outros livros, não é isso?
Esse é bom, pá. Eu, por acaso, li o teu livro já há 1 ano e meio, 2. E mesmo assim, você não botou o cara pra contar o livro aí. Não, eu falei. O Rodrigo aqui comprando FI pra financiar o livro. Eu fiquei puto com isso, velho. Quem acompanha este canal sabe que eu estou sempre a falar nisso. Eu já tentei, mas pronto, o gajo tinha que ser obrigado. Tinhas que apontar mesmo. Mas o cara quando tem esse comichão pra dar dinheiro cara à Lula, pegou, o cara gastaste no próprio carro. Segurança do Renato pegou meu celular e comprou, porra. Peraí. Não, vou resolver essa porra agora, me dê essa porra. Você tá pesando 100 e poucos, ele é 100 e muitos, não é isso ou não? Você vai sair na mão com um cara desse, não? Não dá. Ó, pra fechar aqui então o superchat, pra gente começar a fazer as perguntas aqui mais à vontade. O Eric Franco mandou aqui um superchat pra gente. Há 2 séculos atrás o Brasil era considerado Portugal. E os imigrantes que foram para o Brasil foram perseguidos e obrigados a se adaptar à cultura de Portugal. Você não acha que os portugueses burros, quando dizem que falamos brasileiro, né, autodiminuir? Na verdade, o nome oficial do nosso país há 200 anos atrás, em 1825, era Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E a capital desse país era no Rio de Janeiro. E era a bandeira mais bonita, by the way. Foi a bandeira mais bonita que já tivemos. Portugal, Brasil e Algarve. Eu digo e repito constantemente que Portugal teve um desastre por século. Primeiro teve o desastre da Batalha dos Três Reis, da Alcácer Quibir. O problema não foi Dom Sebastião morrer. O problema foi a maioria das casas reais perderem filhos e netos que eles passaram 20 anos pagando para eles voltarem. Como é que quando tem um sequestro, como é que você paga pelo resgate? Os resgates. Tem vários pesquisadores que debatem que se for entre 2 e 10 vezes o PIB de Portugal. Um país perder 10 vezes o PIB, ele fica destruído ou não fica? Caramba. Não se matava nobres em combate. Você pegava o cara e ficava pedindo dinheiro pros pais e avós dele, não é isso? Isso, claro. Você pagaria, não é isso? Você pagaria o dinheiro que você tivesse pelo seu filho herdeiro, não é isso? Seu primogênito. Pois é, a maioria das famílias portuguesas foram eliminadas financeiramente nessa batalha. Dom Sebastião, não é isso? Muita gente, o sebastianismo existiu no Brasil, guerra no século XX, no século XIX, com o Sebastião vai voltar, não é isso ou não? O sebastianismo é uma coisa que existe até na cultura brasileira, né? Aí depois teve outro desastre que foi o terremoto, não é isso? Com o maremoto. Isso aí não precisa nem comentar, todo mundo sabe, até os comunistas ensinam isso na escola, não é isso? É verdade. Mas veio o grande Marquês de Pombal que fodeu isto tudo, mandou os jesuítas embora, a educação de Portugal só recuperou no século XX. Desgraça também. Mas aí aconteceu uma desgraça maior ainda, 100 anos, quase no século seguinte. Qual foi a desgraça? Napoleão provocou a guerra. Napoleão perdeu a guerra, inclusive tem cartas dele dizendo isso, devido à Espanha e Portugal, que ele perdeu mais homens aqui do que em qualquer batalha. Portugal e Espanha fizeram uma guerra irregular, como fizeram contra os islâmicos, né? Como aconteceu em Guadalete, derramou-se sangue de homem aqui e aí na Espanha, contra a ocupação francesa. Inclusive na Itália começou o começo da máfia. Máfia é um acrônimo, morte aos franceses, invasores e assassinos, das associações criminosas do submundo para matar franceses, não é isso? Porra, que aconteceu? Não sabia, não. Mas o que aconteceu aqui não chamava máfia. Mas aconteceram organizações aqui. Sim. Os veteranos da guerra, os caras mais respeitados aqui, no final, eram os caras. Não era o cara que fugiu pro Brasil, era o cara que ficou e matou o francês, não é isso? Ou não? Ainda existe fazendo guerra de guerrilha, não é isso ou não? Sim. Okay? Ainda existe terras chamadas assim, por exemplo, nós temos a terceira parte aqui do Zug, o Alfaia, ele vive numa terra que é muito conhecida pelas invasões francesas, que é em Torres Vedras, onde existiram as linhas de defesa. Existe lá terra que se chama Matacão, porque era na altura que eles disseram mata esse cão, era francês. Franceses. Pois é. Foi uma desgraça. Existem outros como o Rio, acho que é o Rio Vermelho, não sei o quê. Aquilo ficou tão pintado de sangue que começaram a chamar o Rio Vermelho desde essa altura. É uma desgraça. Foi uma desgraça a Batalha de Alcácer Quibir. Não tinha necessidade nenhuma do cara derramar sangue para tentar evangelizar Marrocos, não é isso? Foi uma desgraça o terremoto e o maremoto. Foi uma desgraça a invasão francesa aqui. A saída da família real para o Brasil em 1808 fez o Brasil ser a capital do Reino Unido. Eu repito isso. Há 200 anos atrás, o nome desse país não era Portugal. Era Reino Unido, de Brasil primeiro, depois Portugal e depois Algarves, que o pessoal acha de alfacinha, que nem considerava parte de Portugal, não é isso? Não era esse o nome oficial do nosso país? Foi por tradição, isso. Por tradição separavam o Algarve. Não, lá, não é isso não, lá menos, não é isso, é por último lugar, não é isso? Sim, os magnatas gostam de lá, viu? Os imóveis... Isso é verdade. Sim. Aí, é o pior sítio para construir casa em Portugal neste momento. Pois é. A invasão napoleônica gerou a saída da família real, que gerou todos os problemas, que gerou a nossa separação. Inclusive, depois de separado, um exército com maioria de brasileiros veio a Portugal e impôs a Portugal uma constituição copiada do Brasil. E foi um grande erro o Dom Pedro querer dar um filho um país e o outro filho outro, não é isso? Nós deveríamos ter sido mantido Reino Unido. Todos estariam melhores. Eu digo e repito sempre, as guerras de descolonização nunca teriam sido perdidas com a indústria de São Paulo e a população do Nordeste, não é isso?
Como eu perderia? Verdade. Com a indústria de São Paulo e a população do Nordeste, meu irmão, a gente teria despovoado, velho. O cara nem ia ganhar, não, viu? O cara era capaz dele nem levantar a cabeça. Como é que eram os turras, os terroristas, não é isso? Os turras iam torar os turras, não é isso ou não? Aí, no século XX, vocês tiveram a última derradeira desgraça, que foi o assassinato em área pública da família real, que inclusive a bandeira desse país hoje é a bandeira da Casa Maçônica que assassinou o rei, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Essa história de Portugal, as 5 desgraças em 5 séculos diferentes, né? Por isso que a música de vocês é o fado, é a merda, é o blues, né? Sofrimento, né? Todos os séculos aconteceu uma desgraça, né?